Olá, hoje nós vamos conversar sobre a nossa Universidade Fevale. E o meu convidado de hoje tem muita história para contar. Autêntico, sincero e objetivo, natural de Porto Alegre, filho do seu João Juvenal e da dona Irene, contabilista e administrador. Marido da Dalva, pai do Jefferson e da Janaína, é o atual presidente da ASPEUR, entidade que completou 51 anos no mês de julho. Hoje teremos uma conversa de peso com Roberto Cardoso. Seu Roberto, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, Rodrigo, por essa oportunidade. E nós estamos aí à disposição. Eu gosto bastante de conversar. Tenho 51 anos de vivência em Novo Hamburgo. Vim para cá bastante jovem, com 24 anos, com um emprego já direcionado através de um amigo de Porto Alegre. Eu sou natural de Porto Alegre. Através de um amigo, eu fui indicado para fazer uma entrevista com um dos diretores da Financinos, na época, uma instituição financeira que estava despontando no seu desenvolvimento, junto com a região. E eu fiz a entrevista e fui admitido na empresa e comecei a trabalhar. E se passaram nesse trabalho 48 anos. Fiquei 48 anos na Financinos. Tive a oportunidade de realizar um trabalho profissional, mas paralelamente a isso, eu tive a oportunidade também de ter um convívio comunitário, uma participação na comunidade. Constituí a minha família, vim em 68, casei em 69 com a Dalva, trouxe a esposa para cá, eu com 24, ela com 19. Até tem algumas passagens interessantes. Eu trabalhava durante o dia na Financinos e de noite eu ia estudar lá em São Leopoldo, na Unicinos. E quando eu voltava para casa, naquela época eu não tinha carro, dependia do centralão, o ônibus que fazia o trajeto, às vezes de carona com os amigos. E quando eu chegava em casa em torno de 11h30, meia-noite, eu ficava surpreso. A minha esposinha nova estava sentada na cama chorando. O que aconteceu? Eu ficava assustado. O que houve? O que houve? Eu fico sozinha durante todo o dia. De noite tu ainda vai para a faculdade. E eu estou em saudade da minha mãe e tal. Então foi assim um começo difícil. Ela era nova, com 19 anos. Então, mas a gente superou isso aí. E fomos levando a vida. Moramos aqui na Frederico Link, nas Nações Unidas, quase esquina com a Frederico Link, durante um ano. Depois desse um ano, a gente teve a oportunidade, através de um corretor, amigo nosso, nunca esqueço dele, o Bossler, irmão do Vinícius Bossler, jornalista conhecido na região. Ele... Não, me fugiu o primeiro nome dele agora. Daqui a pouquinho mais eu lembro. Ele chegou um dia e disse para mim assim: Roberto, eu tenho uma casa para vender e essa é a tua cara. Daí eu disse, Petrônio, o nome dele. Petrônio Bossler. Aí eu disse, Petrônio, mas eu não tenho dinheiro para comprar, né? Daí ele disse, não, a gente dá um jeito, facilita e tal, não sei o quê. Vamos lá ver a casa. E fomos lá na Vila Jäger. Hoje, bairro Ouro Branco, né? Mas na época era considerado assim, longe do centro, uma barbaridade, né? Aí fui lá, olhei a casa, uma casa novinha construída pelo Mosman, famosa construtora de Novo Hamburgo, e
olhamos a casa, minha mulher se agradou, fizemos negócio, compramos a casa. Moramos lá até hoje. Claro, fizemos várias reformas. Você é um homem de relações duradouras, então, né? Relações duradouras ao longo da vida. Exatamente, exatamente. Nós temos essa característica, nós nos doamos. E isso eu também digo com muito orgulho, que eu me considero um homem de comunidade. Ao longo dessa vida aqui em Novo Hamburgo, nesses 50 e poucos anos, eu consegui constituir a minha família, consegui educar os meus filhos, encaminhei para o mundo. Eu tenho um filho hoje que vai fazer agora, dia 30 de setembro, vai fazer 50 anos, mora em São Paulo. Me deu uma netinha, a Pietra, que hoje tem 9 anos. Né? Consegui ter uma filha, um casal, daí formamos um casal, a minha filha Janaína. Ontem fez 46 anos, comemorou 46 anos, que nos deu 2 netinhos, o Mateus com 8 anos e a Bianca, a minha alemoazinha sapeca, com 5 anos. E a gente foi construindo a vida e participando da comunidade. E eu, quando digo que eu me considero um homem de comunidade, porque eu tenho orgulho disso, porque desde que nós chegamos aqui, que a partir quando eu casei, eu precisava ter amizades de casais, porque até então eu estava aqui como solteiro, minhas amizades eram de solteiros. E eu fui procurar casais para entrosar minha jovem esposa, na comunidade. E nós tivemos sorte. Fomos convidados por algumas pessoas na época da comunidade católica. Eu cito alguns nomes: o Gastão Spohr, antigo empresário, Carlito Schwann, Dr. Dillenburg, o Eugênio Fischer, professor Eugênio Fischer, pai do nosso tabelião, do Flávio. Enfim, uma série de pessoas que nos convidaram a fazer parte do MFC, Movimento Familiar Cristão. Era um grupo de casais católicos que se reuniam periodicamente, liam um trecho da Bíblia e depois discutia, fazia uma interpretação. A partir desse grupo, a gente foi se entrosando na comunidade. Os filhos foram crescendo, foram entrando na escola e nós começamos a participar junto com os filhos nas escolas. Então, como eu sempre fui muito participativo e sempre fui muito, gostava de conversar e de me envolver com as coisas, acabei sendo sempre o presidente da APM ou do CPM na época das escolas dos meus filhos. Então, começaram estudando no Otávio Rosa, eu fui presidente do CPM. Depois, eles foram para o 25 de julho, eu fui presidente do CPM. Depois, o meu guri foi estudar na Liberato. Eu fui presidente do CPM da Liberato. A minha filha foi estudar no Santa Catarina, eu fui presidente do CPM do Santa Catarina. E aí começou o envolvimento comunitário. Eu costumo dizer assim, ó, nesses 50 e poucos anos de Novo Hamburgo, nós passamos por todos os segmentos da comunidade. Religioso, social, fiz parte de clubes sociais, do Grêmio Atiradores, fiz parte de conselhos, diretorias, etc. Na área social, nos clubes, na área comunitária, na área de saúde, eu fui presidente da Fundação Maurício Cardoso, que era a mantenedora do Hospital Municipal hoje, na época Hospital Operário, conhecido também como Hospital Operário. O único segmento que eu nunca me envolvi foi na política. Mas não deve ter faltado convite. Não, não faltou convite. Mas eu aprendi uma lição com um cidadão, que ainda há pouco eu mencionei o nome dele,
que ele era um político, mas um político discreto, o Eugênio Fischer. Quase prefeito de Novo Hamburgo. Exatamente. Foi mais votado, inclusive. Exatamente, exatamente. Quando o Miguel Schmitz foi eleito prefeito de Novo Hamburgo, Miguel Schmitz, o avô do Dudu News, um abraço, Dudu. O Miguel veio conversar comigo para mim fazer parte de alguma secretaria E eu trabalhava já há alguns anos na Financinos, e eu pensei assim, pá, sair da Financinos e ir para trabalhar na prefeitura e tal. Eu era jovem, naquela época eu ainda era jovem, hoje eu já vou fazer 76 anos daqui a 4 dias. E aí eu pensei, não, vou me aconselhar com alguém. E eu gostava muito do Fischer e eu sabia que ele gostava de mim também. Aí eu fui lá e falei com ele. Ô Fischer, está acontecendo assim, assim, assim. Eu fui convidado pelo Miguel e tal. O que tu acha? Aí ele olhou para mim e disse assim, Roberto, quantos anos tu trabalha na Financinos? Ah, não me lembro mais, vamos dizer, 7, 10 anos, sei lá, não me lembro mais. Eu disse, tantos anos. Daí ele disse, pois é, tu não está bem lá? Tô. Tu não ganha salário em dia? Tá. Todos esses anos, tu nunca te preocupou e que tu iria sair ou que ia acabar a Financinos, né? Não, nunca me preocupei com isso. Pois é. Então raciocina comigo. Se tu vai deixar um emprego garantido por um outro que vai ter 4 anos de duração, que o prefeito poderá depois se reeleger, são mais 4 anos que tu ficaria com ele, mas 8 anos é o tempo que tu vai ter de trabalho, porque o próximo prefeito dificilmente vai te convidar para continuar. Então, tu vai trocar o certo pelo duvidoso. Aí eu comecei a recuar. Epa, tem coisa aí, né? Aí ele disse, eu vou te dizer... Na época que a política não era nenhum ambiente tão hostil assim, né? Não era. Mas aí era uma distinção, né? Né? Mas aí é que está o pulo do gato que o Fischer me deu. Ele disse assim para mim, eu vou te dizer uma coisa. A política é a arte de engolir sapos. Eu, jovem, o que é isso? A arte de engolir sapo? Não entendi, seu Fischer. Aí ele disse, vou te explicar. Se tu entra na política, tu vai fazer parte de um partido. Aí esse partido vai te dar as diretrizes de como tu deve proceder. Eu te conheço, tu tem personalidade, tu tem vontade própria. Tu é um cara de comunidade, ele para mim. O que vai acontecer? Tu é político. Aí o teu partido diz para ti assim, tu tem que ir contra determinado assunto que está sendo colocado em discussão. E tu vai dizer, não, mas para aí, isso é por benefício da comunidade. Não posso votar contra, eu tenho que ser a favor. Daí ele disse, aí é que entra a política de engolir sapo. A política vai te fazer isso. Tu vai ter que obedecer o que o partido diz. E o contrário também é verdadeiro. Vai ter momentos em que o partido vai dizer para ti, tu tem que votar a favor disso ou daquilo. E tu vai dizer, não, mas espera aí, isso é um absurdo, eu não concordo com isso. Mas o partido vai te obrigar. Então, tu está disposto a engolir sapo? Eu disse, muito obrigado pelo conselho. Que maravilha. Fiquei 48 anos na Financinos. Entrou lá como auxiliar? Entrei lá como auxiliar. E saiu de lá como diretor, ninguém querendo que o senhor fosse embora, né? Vamos conversar sobre isso e vamos conversar sobre a FPUR, a nossa Fevale. Aí entra a Fevale. Na volta do nosso intervalo. Okay. A gente vai para um breve intervalo hoje numa conversa de peso com o Roberto Cardoso.
Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor da Aspeur, Roberto Cardoso. Provocava você, Roberto, primeiro, que memória invejável aos seus quase 76 anos, agora 4 de agosto, estamos gravando esse programa nessa quinta-feira, dia 30 de julho. No próximo dia 4 de agosto tem festa comedida, claro, em tempos de pandemia, né? Mas uma memória invejável. Só esqueceu o nome do seu Petrônio Bossi e logo já lembrou também. Isso aí. O senhor Roberto, você está me comentando, desde quando veio para cá, 51 anos atrás, nasceu junto, a sua história com Novo Hamburgo nasceu junto com a Fevale, 51 anos. Praticamente. Seu casamento com a dona Dalva, 51 anos, 50 anos de casado, 51 anos de namoro, noivado, veio para cá noivo, né? Sim, vim para cá noivo. E depois trouxe, um ano depois, ela para viver em Novo Hamburgo. Entrou como assistente na Financinos, essa grande empresa, né, grande financeira da nossa região, viu esse vale explodir e viu também esse vale implodir. Infelizmente, depois, tem uma tristeza muito grande. Vários momentos, né? As crises foram várias, sucessivas. Saiu de lá a contragosto da sua diretoria, do seu conselho, há 3 anos atrás? 5 anos atrás já. 48 anos de história na nossa Financinos. Uma bela trajetória, né? Foi uma bela trajetória. A Financinos me proporcionou muitas oportunidades, fiz grandes amigos, tive grandes colegas de trabalho, tive diretores que me ensinaram muito. O diretor fundador, o Ricardo Ode, grande amigo meu, que no dia em que eu me tornei diretor, ele era o diretor presidente. E ele chegou e me chamou e disse assim para mim: Roberto, eu vou sair da diretoria e vou passar para o conselho de administração. Eu disse: pô, Ricardo, que legal, mas a diretoria precisa ficar completa. Daí ele disse: exatamente, por isso que eu estou te falando. Tu vai entrar no meu lugar na diretoria. E lá eu fiquei, mais de 10 anos como diretor. Tive um outro grande diretor também, Gastão Brock, uma pessoa que era muito conhecida na comunidade. Aprendi muito com o Gastão. Um outro diretor também que tivemos uma convivência de muitos anos, ele nos deixou, bem antes de eu sair, ele nos deixou espontaneamente também, o Antônio Carlos Creff, né, conhecido como o Mico. E ali eu aprendi muita coisa e conquistei muitos amigos. E ali também foi um trampolim para mim me envolver com a Fevale. Porque pessoas que eu tinha relacionamento através da Financinos faziam parte da Fevale, da mantenedora na época. E me convidaram para fazer parte da Aspeur Fevale. Aliás, até tem um detalhezinho que eu gostaria de deixar esclarecido. Muita gente diz assim: ah, Fevale, porque a Fevale, porque a Fevale. A Fevale é uma instituição. Só que a Fevale, ela é a parte acadêmica da instituição. A academia tem a gestão acadêmica da instituição. Porém, junto com a Fevale, existe a Aspeur,
que é a Associação Pro Ensino Superior em Novo Hamburgo, que é a mantenedora da Fevale. Nós não podemos dissociar um nome uma da outra. Porém, vamos caracterizar dessa forma. A academia é Fevale, instituição Fevale, Universidade Fevale, mantida. Aspeur, mantenedora, a gestora do patrimônio da parte econômica, financeira, patrimonial da instituição. Então, a academia tem suas necessidades. Precisamos construir um prédio. A mantenedora é que gere todo esse processo. A academia precisa de equipamentos para a área de saúde. Por exemplo, agora, nós estamos em vésperas de iniciar a construção do nosso hospital veterinário lá em Campo Bom, no nosso Fevale Tech Park. A mantenedora está fazendo todo... A academia apresentou a necessidade de ter um hospital veterinário, porque nós temos um curso de veterinária. Mas quem está tratando da construção, dos recursos para construir o hospital, é a mantenedora, é a Aspeur. Estão intimamente ligadas, mas são duas entidades que têm funções separadas. E nós entramos, eu acho que às vezes eu me perco no tempo, né? Mas eu acho que já faz uns 40 anos, ou no mínimo uns 30 anos, que eu faço parte da Aspeur Fevale. Ora como conselheiro, ora como membro do Conselho Fiscal, né, onde a gente teve a oportunidade de aprender também com muitos ex-conselheiros. Lembro bastante do Vitor Kerbis, né, nosso amigo. Vitor Kerbis trabalhou conosco no Conselho Fiscal, a gente aprendeu muito com ele. Passamos por tesouraria, por secretaria, até que há 2, 3 gestões atrás, nós passamos a fazer parte do Conselho de Administração, como tesoureiro numa gestão, na gestão do AGMI, depois na gestão seguinte, que foi do meu colega, meu amigo Luiz Borer, me convidou para fazer parte do Conselho de Administração dele como vice-presidente. E eu participei com ele nos 3 anos de gestão. E nesses 3 anos de gestão eu acompanhei dia a dia o trabalho da presidência. E isso, de uma certa forma, me empurrou para, depois do Luiz, ser eleito presidente da Aspeur para a gestão 2018-2021. Já estamos entrando no último ano da nossa gestão. Eu nem senti passar o tempo. É tanto envolvimento, é tanta dedicação que a gente tem e tanta vontade de ajudar e fazer parte da comunidade, para levar para a comunidade. E aí eu faço uma ressalva de uma coisa que eu costumo dizer sempre. Eu me considero um homem de comunidade, da comunidade. E por que eu me considero um homem da comunidade? Porque eu sempre fui participativo na comunidade. Eu sempre me entrosei com a comunidade. E eu tenho, por uma questão de princípios, e aí disso eu me orgulho muito, eu tenho uma dívida de gratidão para a minha comunidade. Eu vim para cá 50 e poucos anos atrás, com 24 anos, com um emprego garantido. Constituí a minha família, criei e eduquei meus filhos, encaminhei ao mundo. Trabalhei quase 50 anos numa instituição. Fiz a minha parte. Trabalhei, fiz por merecer tudo que eu conquistei junto com a minha família, com o apoio da minha esposa. Mas eu tenho que reconhecer que tudo isso foi possível
porque a comunidade me deu oportunidade. E aí é que entra a minha gratidão, e aí é que entra o meu entusiasmo em realizar trabalhos comunitários. Porque fazendo dessa forma, eu estou retribuindo para a comunidade que me acolheu, que me deu oportunidade de estar hoje aqui dando uma entrevista, né, num programa de alcance na nossa região, e poder dizer que eu sou grato a esta comunidade. Se eu sou o que eu sou, foi porque ela me deu oportunidade. Eu sei, eu fiz por merecer, eu trabalhei, eu não ganhei de graça. Eu fiz a minha parte. Mas eu continuo fazendo, eu continuo sendo comunidade, fazendo uma instituição do porte da Fevale crescer, me esforçando, indo lá hoje, aposentado definitivamente com tempo suficiente, vou lá praticamente diariamente. Hoje não, com essa pandemia, com essa coisa que nos colocou aí em quarentena, é tudo por vídeo, né? Mas continuo. Nós temos um executivo lá que diariamente nós nos conectamos por vídeo via WhatsApp e nós conversamos, ele me presta contas, eu cobro coisa dele, eu sugiro determinadas coisas, fazemos reuniões de conselho de administração. Num momento de muitos desafios, né, Sr. Roberto? Muito. Desafios para o ensino, para a educação, para os rumos, né? E mais todos esses desafios dos novos cursos da nossa universidade, né? Da medicina veterinária, da medicina, que odontologia, também um curso novo, medicina, que nós já temos um curso em andamento. Muitos desafios, né? Muitos desafios. Inclusive, isso tem me trazido ultimamente uma preocupação. Por quê? Nós temos muitos projetos, muitos desafios. E entramos nessa pandemia, nessa coisa aí que está revolucionando o mundo. Mas, em particular, para nós no ensino, grandes dificuldades. Nossos alunos tendo dificuldade de participar das aulas, dificuldade financeira de pagar suas mensalidades. E aí nós temos um orgulho muito grande de poder dizer para a nossa comunidade que nós fizemos a nossa parte nesse momento de pandemia. Quando começou o problema, nós proporcionamos aos nossos alunos a oportunidade de pagar suas parcelas atrasadas sem cobrar juro, multa ou qualquer encargo. Nós facilitamos a rematrícula através de parcelamento via cartão de crédito. Nós tínhamos alunos, quando começamos a ter que ter aula virtual, nós tínhamos alguns alunos, algumas centenas de alunos, que vieram nos procurar via diretório acadêmico, que trouxe a questão para nós da mantenedora, da ASPEUR, dizendo, como é que os alunos que não têm computador, que não têm notebook, como é que eles vão fazer aula virtual? A Fevale tem que dar um jeito. Espera aí, a Fevale não tem que dar um jeito. Mas nós nos sensibilizamos. E o que nós fizemos? Nós fomos olhar o que nós tínhamos de disponibilidade de notebooks e de computadores. Sabe quantos notebooks nós disponibilizamos para alunos que não tinham? 115 notebooks, mediante empréstimo. Fizemos um contrato, onde ele se responsabilizava pela manutenção daquele equipamento, pelos cuidados necessários. Ele assinou o compromisso e estão assistindo aulas virtuais. Apesar de toda a crise, de todas as dificuldades, a Fevale foi de encontro. Foi de encontro. Poucas instituições fizeram isso. Então, esse é o trabalho da mantenedora. É o desafio de uma emissora, de uma mantenedora e de uma mantida, de uma instituição de ensino regional, essencialmente comunitária. Exatamente. Que vocês vêm levando à frente e expandindo, né? Um processo de expansão
dos núcleos, o Hub One em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Um grande avanço também. Sem dúvida. Compreendendo todos os movimentos que estão envolvidos nisso, né? E agora, daqui um pouco, mais o nosso hospital veterinário, lá no nosso Tech Park, em Campo Bom. Quero agradecer os mimos que o senhor Roberto nos trouxe. Isso é uma pequena lembrança da nossa Fevale, os 50 anos. Pude estar na festa no ano passado na Sociedade Ginástica, comemorando junto com as pessoas que fizeram parte dessa história, aquele lindíssimo momento que o senhor estava lá, garboso também, né? Junto com o Kleber Prodanov e todas as pessoas da instituição, muito felizes por essa trajetória maravilhosa. 50 anos de uma trajetória comunitária. Aqui está a nossa história. Adorei conversar com o senhor. O prazer foi todo meu. Eu agradeço essa oportunidade e fico à disposição. O dia que você achar que nós podemos... Muita história que o seu Roberto me contou aqui fora do ar, que me deu vontade de escrever um livro da história dele, só com a história que ele tem e que tem para contar da nossa região também. Né? Sabe o que eu tenho muita satisfação? É que eu me mantendo ativo e participativo assim na comunidade, os meus 76 anos não estão tendo reflexo no meu, no meu pensamento, no meu Alzheimer. Ainda não chegou perto de mim. Hoje, numa conversa de peso com o presidente da nossa ASPEUR, né, ex-diretor da Financinos e um homem de comunidade, seu Roberto Cardoso. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.